estuda com o Congresso aumentar a frequência do auxílio gás, conhecido como Vale Gás, e distribuir um voucher de ao menos cerca de R$400, podendo chegar a 1.000 a caminhoneiros para aliviar os impactos da alta dos preços dos combustíveis. Tudo isso e muito mais a partir de agora no RIC Notícias Opinião, que já está no ar. É análise, é bastidor, é a verdade. RN Opinião, na Jovem Pan News. A Câmara Municipal de Curitiba realiza neste momento o segundo turno do julgamento contra o vereador Renato Freitas, investigado por quebra de decoro parlamentar. A gente não precisa lembrar aqui nos nossos microfones o porquê ele está sendo julgado, mas não custa nada, né? Renato Freitas é investigado e também está passando por esse processo ético na Câmara de Vereadores por aquele episódio em fevereiro de ter invadido uma igreja no Largo da Ordem aqui na capital, em Curitiba. Ontem, com 25 votos favoráveis e 7 contrários, os vereadores aprovaram a cassação do mandato do petista. E quem está acompanhando esta segunda sessão ao vivo na Câmara de Vereadores da capital é a nossa repórter Beatriz Frener. Bia, a sessão ontem foi movimentada, muito vereador querendo falar. Conta pra gente como é que tá a situação agora por aí. Boa tarde. Escola, boa tarde para você e para todos. A expectativa hoje de uma sessão bem mais rápida. A gente tem alguns vereadores inscritos aqui para falar. A sessão começou com 10 minutos de atraso, por volta das 13h40 da tarde. O vereador Alexandre Lebrevaux começou aqui usando a palavra. Na primeira vez que ele se pronunciou aqui na Câmara durante a sessão a respeito desse caso, dizendo que o Conselho de Ética deveria ter mandado para o plenário uma punição mais branda para Renato Freitas, que ele deve sim ser punido pelo que fez, mas que deveria ter recebido a possibilidade aí de uma penalidade menos severa, já que a cassação é a punição mais alta, né, a de maior nível para um vereador aqui dentro da Câmara. Nesse momento, a vereadora do PT, ela começou mais uma vez o discurso falando sobre disputas narrativas, lembrando mais uma vez a situação do histórico, inclusive ontem durante a sessão esse aspecto racismo ele foi trazido várias vezes durante essas discussões pelos vereadores que apoiam o Renato Freitas, dizendo que o vereador petista está sendo vítima de uma perseguição e também de racismo por conta dessa medida aí de cassação. Como você já disse, escola ontem a votação foram 5 votos favoráveis à cassação, 7 contrários e 2 abstenções. A expectativa é de que hoje, portanto, exista esse mesmo resultado, né, também favorável para uma cassação de Renato Freitas. A gente aguarda, após o pronunciamento dos vereadores, então, para saber qual vai ser o resultado. Se vai ser o mesmo placar de ontem ou se vai ter alguma mudança aí, mas nos bastidores a grande expectativa é de que isso seja aprovado. Vou ser mais cedo com o advogado Renato Freitas, o doutor Guilherme Gonçalves, mais uma vez. Nem o vereador petista estão participando dessa sessão e o advogado ele voltou a reforçar esse ponto de vista de que essas são sessões consideradas ilegais, porque eles não foram notificados pelo árbitro. Inclusive, já está entrando um mandado de segurança da Justiça para suspender a realização, para suspender os efeitos dessas sessões e aí, na sequência, poder reverter essa decisão da Câmara via judicial. Ô Bia, eu quero só fazer uma pergunta para você em relação à votação de ontem. Foram 25 favoráveis à cassação, 7 contrários e 2 abstenções. De quem foram essas abstenções? Você tem os nomes aí? Sim, eu tenho aqui os nomes, escola. Quem preferiu não opinar, né? É importante a gente lembrar para o ouvinte, para o internauta, que quando um vereador, um deputado, qualquer que seja o legislador, ele se abstém de uma votação, ele deixa de opinar. É como se ele estivesse anulando o voto. E quem adotou essa medida ontem foi o professor Euler, do MDB, e também o Salles, do Fazendinha, do Democracia Cristã. São os dois que se abstiveram nessa manifestação a respeito do processo de cassação do Renato Freitas.
Tá certo, então, Beatriz Frenner continua acompanhando essa sessão na Câmara de Vereadores. A qualquer momento nós voltamos a nos falar aqui nos microfones da Pan News. E é de chamar atenção, né, Ogier? Num processo que já se arrasta há algumas semanas, 2 vereadores tirarem praticamente o corpo fora numa votação que não deixa de ser fundamental até pra gente entender como a Câmara de Vereadores de Curitiba entende procedimentos como este daqui em relação a um processo ético, se houve ou não quebra de decoro parlamentar. Por exemplo, Alexandre Leprevot pedindo uma penalidade mais branda. Existe penalidade mais branda? Bom, é óbvio que existe, ele poderia ter sido no disposto lá do regimento, existem, mas eu acho estranho que nesta etapa o senhor Alexandre Leprevot atrapalha o andamento das coisas, dando uma opinião como essa, que nada tem a ver com nada. Nessa altura dos acontecimentos, veja você, o próprio defensor do Renato Freitas, que é o constitucionalista do PDT, já se manifestou lá atrás, foi voto vencido, a manifestação da comissão é clara, já foi votada, quer dizer, é um bis em ida e volta atrás, perde tempo. Agora, os 2 vereadores que se abstiveram deveriam se abster de receber os seus salários, deveriam se abster de votar outras matérias. Eu escutei ontem o vereador Euler fazendo uma defesa do senhor Renato Freitas. Ora, escola, se eu defendo uma atitude sua, minimamente eu tenho que me manifestar a seu favor, ou não lhe defendo. Quer dizer, o Euler está numa situação muito difícil sob o ponto de vista emocional e comportamental enquanto vereador. Me desculpe, professor, mas o senhor sofre nessas últimas 48 horas de dissonância cognitiva plena. Porque não é possível, você defende o sujeito e depois se abstém de votar a favor dele, aí fecha para balanço. Olha só, você que está aí do outro lado, muita gente assistindo a nossa live RIC Notícias Opinião no nosso canal Jovem Pan Grupo RIC aqui no YouTube. Saiba, a sua participação é fundamental nesses debates e nesses assuntos que tratamos aqui no nosso jornal. Vamos começar aqui já dando voz aos nossos ouvintes hoje, porque, por exemplo, a Esther Fai está dizendo o seguinte, fazendo uma avaliação aqui, que além do vereador Daniel Couto, que foi à tribuna, só o PT falou ontem. E outra coisa é o Álvaro Veronese dizendo o seguinte: este é sempre o método operante do partido de esquerda. Quando não conseguem a maioria nas votações, a judicialização já está sempre pronta. Essa é a democracia que eles defendem? Pergunta o nosso ouvinte. Quer comentar essa colocação? Eu só acho que são métodos e narrativas de um partido que segue à risca o andamento das coisas, tal como previsto pelo filósofo Antônio Gramsci, mas eu quero chamar a atenção das pessoas. Prestem atenção no que esse partido vai fazer com esse rapaz chamado Renato Freitas a partir de hoje, quando se eventualmente for mantida a decisão de ontem, aí eles vão levar à Câmara Municipal uma mocinha que é bancada pelo dono de uma grande universidade e vão tentar transformá-la em estrela na Câmara Municipal de Curitiba. E vão fazer o que fazem sempre com os seus membros históricos. Fizeram ontem com Mogadon, com Eduardo Suplicy, que chorou na manifestação do PT e foi ridicularizado por aquele rapaz que é ex-ministro da Educação, filho de general. Como é que é o nome daquele cara, hein? Foi candidato lá em São Paulo, perdeu a eleição. Eu nem lembro, é filho de um general, esse cabra, é do PT. Já chegamos aqui ao nome, então, na nossa pesquisa e a consulta aos nossos universitários. Inclusive, está valendo mais opiniões aqui, quase todo mundo concordando com o que o Gi acabou de dizer. Gazi C, Carroça, Rafael Tio Valeta, Rafael
Cusca tá falando o seguinte: esses vereadores deveriam estar fazendo o que eu estou, que é rachando lenha, trabalhando e ouvindo ao RIC Notícias Opinião. Obrigado pelas participações, a gente vai continuar aqui com o nosso barco. Mas quero te dizer que um vereador se livrou de mandar ele lavar uma pia de louça ontem. Por quê? Não, porque ele foi lá e sustentou a parada, né? Segurou o rojão. Segurou o rojão, que é o senhor Daniel Couto. Porque se ele afina igual os demais, eu ia dizer, ô Galdério, vai lavar uma pia de louça, que ele costuma usar essa expressão. Mas não vai lavar, porque foi lá e é o peitou a Aloysio parada. Mercadante, de acordo com o nosso querido Ney Pimentel, que nos ajuda aqui. Ney, obrigado, viu? É que eu não se lembro o nome desse cara. Ele é tão cara de pau e muda tanto a sua postura por falta de compostura, mas procurem na árvore genealógica dele, ele é filho do general Mercadante. Tá aí, obrigado, viu, pela sua colaboração, sua ajuda aqui fazendo o jornal a várias mãos. É isso que faz do RN Opinião tão democrático, hein? 4 horas e 11 minutos.